Olá, meus amigos. Nós estamos para darmos início agora, na companhia de todos, a mais uma das nossas chamadas videoaulas sobre o Livro dos Espíritos, como já estamos fazendo há algum tempo. Nós estávamos, da vez anterior, examinando a primeira parte, ou o primeiro capítulo de O Livro dos Espíritos. E agora nós vamos seguir na altura em que paramos. Estávamos vendo a questão relacionada à pergunta de número 8, provas da existência de Deus ainda. E nesta pergunta, como talvez vocês possam se lembrar, nós estávamos vendo a pergunta em si que diz: que se deve pensar da opinião dos que atribuem a formação primária a uma combinação fortuita da matéria ou por outra ao acaso? Vimos isto há pouco, e a ideia que a espiritualidade então logo de imediato responde: que absurdo! Que homem de bom senso pode considerar o acaso um ser inteligente? E demais, que é o acaso? Nada. Esta é a opinião da espiritualidade. Então, se nós estamos agora com muito mais razão, conhecendo melhor a realidade do universo, mesmo que ainda pelos caminhos da ciência, a realidade material do universo, que é importantíssima, mas é apenas uma das suas expressões, nós, diante dessa complexidade, dessa vastidão, nós podemos, ainda com mais razões, entendermos que por trás disso tudo não poderia existir o mero acaso, como, aliás, alguns cientistas pensam até hoje. E a espiritualidade, lá no século da codificação, que é o século XIX, nos deixava claro, para o nosso exame, para o nosso estudo, a ideia de que tudo o que conhecemos e tudo o que vamos conhecer no futuro, de acordo com a nossa evolução espiritual, se remete à figura sublime de Deus, o Criador, o supremo arquiteto do universo, Criador de todas as coisas. Muito bem, Allan Kardec, ainda no final da pergunta, ele coloca assim: a harmonia existente no mecanismo do universo patenteia combinações e desígnios determinados e, por isso mesmo, revela um poder inteligente. Atribuir a formação primária ao acaso é insensatez, pois que o acaso é cego e não pode produzir os efeitos que a inteligência produz. Um acaso inteligente, claro, já não seria acaso. Vale a pena nós nos lembrarmos, servindo apenas como um complemento, uma vez alguém perguntando a Albert Einstein a respeito, vamos dizer, de Deus e do acaso, ele tem uma frase que é uma frase conhecida: eu jamais poderia imaginar Deus jogando dados com o universo. Claro que essa resposta, ela foi dada num certo contexto, contextualizando propriamente a pergunta e a resposta em si. Mas ela também traz a ideia de um grande pensador que trouxe para nós um grande desenvolvimento da física e especialmente a chamada teoria da relatividade geral e especial, que mais cedo ou mais tarde, aqui mesmo, em uma das nossas videoaulas do futuro, nós vamos examinar de perto também, quando estivermos vendo as relações entre o que se conhece hoje, o que se conhecia na época, e aspectos lindíssimos que têm a ver com a obra e têm a ver com a vida divina, a vida universal. E no final, então, ele diz: um acaso inteligente já não seria o acaso. Na pergunta seguinte, que é a pergunta número 9, em que é que na causa primária se revela uma inteligência suprema e superior a todas as inteligências? Ou seja, o que comparando com as inteligências outras conhecidas, claro que aqui no nosso mundo, nós poderíamos ligar à inteligência superior ou divina. E aí, de novo, a espiritualidade diz algo parecido. Tendes um provérbio que diz:
Pela obra se reconhece o autor. Pois bem, vede a obra e procurai o autor. E aí ele chama a nossa atenção, quando ele diz: o orgulho é que gera a incredulidade. O homem orgulhoso nada admite acima de si. Por isso é que ele se denomina a si mesmo de espírito forte. Pobre ser que um sopro de Deus pode abater. E é claro, nós nos lembramos desses que são o conjunto dos vícios humanos que nos tem atrasado a felicidade e nos tem mantido numa espécie de retaguarda da evolução. E um deles é exatamente o orgulho. E é esse orgulho que nos tem atrasado tanto. E a espiritualidade não deixou de aproveitar o ensejo para nos chamar a atenção de que quando nós acreditamos que podemos entender tudo do universo mais simples à nossa volta e do universo mais amplo como um todo, nós podemos fazer questão de que o nosso entendimento mais simples já justifique tudo, esquecendo de questões muito relevantes que precisamos examinar e que se prendem à figura do Criador. E Allan Kardec traz assim, ainda sobre a pergunta que estamos examinando: do poder de uma inteligência se julga pelas suas obras. Não podendo nenhum ser humano criar o que a natureza produz, a causa primária é, conseguintemente, uma inteligência superior à humanidade. E vejam só, uma humanidade atrasada, semi-primitiva, tratada pelos espíritos como um mundo de provas e expiações. Allan Kardec continua dizendo: quaisquer que sejam os prodígios que a inteligência humana tenha operado, e ela vem renovando esses prodígios constantemente, ela própria tem uma causa. E quanto maior fora o que opere, tanto maior há de ser a causa primária. Até comparativamente, nós podemos usar aquilo que a espiritualidade trouxe para entendermos, então, relacionando o todo da criação à figura do Criador. Aquela inteligência superior é que é a causa primária de todas as coisas, seja qual for o nome que lhe deem. E o nome Deus é o nome, claro, mais difundido, mais conhecido e que permanecerá propriamente em todas as expressões humanas. Quando se trabalha a questão ainda no primeiro capítulo sobre os atributos da divindade, nós vamos ver a pergunta número 10. Pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? E a espiritualidade responde o que nós já podíamos antever: não, falta-lhe para isso o sentido. Ou seja, no fundo ainda falta para nós muito. Se nós perguntarmos para certos espíritos, aqueles que, de certa maneira, se comunicam com o ser humano encarnado através das expressões mediúnicas, eles mesmos, mesmo que sejam grandes cientistas no mundo espiritual, filósofos de renome, é claro que eles já entendem mais e melhor do que nós, porque a mente deles já é muito mais dilatada e tem uma visão mais longínqua, mais profunda de tudo, das coisas e da criação. Então, o entendimento disto tudo, eles estão nos passando na própria obra. Mas a ideia qual é? Progresso espiritual no campo da ciência, da filosofia e do conhecimento religioso ou moral é que vai permitindo que nós tenhamos uma ideia melhor daquilo que é propriamente a natureza íntima de Deus. E ainda estamos muito longe. E por isso estamos examinando com os elementos simples e modestos que nós já possuímos. Mas ainda temos, claro, que uma longa caminhada, não só para o entendimento a respeito de Deus, como também para, através da evolução, nos aproximarmos cada vez mais do Criador. Lembrando ainda aqui
a ideia que Jesus nos legou e nos deixou quando ele disse: eu e meu Pai somos um, nos mostrando até que ponto a figura de um espírito crístico, o guia e modelo da nossa humanidade por evolução espiritual, vamos dizer, a patamares impensáveis para a nossa humanidade, ele pode atestar e dizer, quando afirma desta maneira, como ele está inteirado das questões divinas, e é um caso superlativo da questão que está examinada ali na pergunta número 10, quando os espíritos dizem, realmente não, porque nos falta o sentido, faltam elementos para que alcancemos isto. Na pergunta número 11 da obra, nós vamos ver, será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade? Por que mistério? Porque nós estamos muito aquém de compreendê-lo. Quando não mais tiver o espírito obscurecido pela matéria, sugerindo para nós que a matéria e o materialismo como que nos distanciam de uma compreensão melhor. E isto será algo que superaremos quando tivermos feito evolução espiritual. Quando pela sua perfeição se houver aproximado de Deus, ele, o ser humano, ele o verá e compreenderá. Coisa que, claro, já é realidade para incontáveis espíritos que vivem a vida universal distantes nas alturas da evolução moral, se comparados com aquilo que nós temos na realidade dos espíritos que aqui vivemos. E Allan Kardec diz assim, a inferioridade das faculdades do homem não lhe permite compreender a natureza íntima de Deus. Na infância da humanidade, o homem o confunde muitas vezes com a criatura, cujas imperfeições lhe atribui, ou seja, uma comparação do Criador com o próprio homem, por exemplo, com a ideia da criatura humana. Mas à medida que nele se desenvolve o senso moral, seu pensamento penetra melhor no âmago das coisas. Então, faz ideia mais justa da divindade e, ainda que sempre incompleta, mais conforme à sã razão. É curioso porque todo esse estudo a respeito de Deus, ele tem cada vez uma importância maior, porque ele nos remete a questões espirituais, a ideia de dias difíceis, penosos, que a nossa humanidade vive hoje. E a figura de Deus nos dá a noção da paternidade divina, a ideia de que tudo tem um porquê, a ideia de que o próprio sofrimento e as limitações humanas são naturalmente explicáveis, para que tenhamos esperança e fé na vida futura, remetendo a nós mesmos e a todos aqueles que nos acompanham a marcha evolutiva nas sendas do porvir, o que significa evolução e felicidade espiritual. Na pergunta número 12, ainda nos atributos, embora não possamos compreender a natureza íntima de Deus, podemos formar ideia de algumas de suas perfeições? E aí ele diz, os espíritos, no caso, alguém em nome de todos, de algumas sim. O homem as compreende melhor à proporção que se eleva acima da matéria, entrevê-as pelo pensamento, mesmo encarnados. O nosso pensamento pode voar, vamos dizer assim, remetendo a nossa alma, porque a nossa alma está onde os nossos pensamentos estão. Aprendemos isto com o Livro dos Espíritos e Allan Kardec e aqueles que ditaram a obra. De tal maneira que podemos estar jungidos às questões da encarnação, mas ainda assim podemos adejar aos ares da criação e podemos, pelos voos estes, vislumbrarmos questões que talvez há séculos atrás nós não podíamos fazer pelas nossas limitações maiores do que as de hoje. Na pergunta número 13, quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único,
onipotente, soberanamente justo e bom, temos ideia completa de seus atributos? É Allan Kardec perguntando aos espíritos. E eles respondem: do vosso ponto de vista, sim, porque credes abranger tudo. Mas essa lista de aspectos ligados a Deus, ela é limitada. Mas na condição que era daquela época e é praticamente a mesma hoje em dia, nós podemos já ter uma ideia muito melhor do que tínhamos antes disso. E aí ele diz, complementando: sabei, porém, que há coisas que estão acima da inteligência do homem mais inteligente, as quais a vossa linguagem, restrita às vossas ideias e sensações, não tem meios de exprimir. A razão, com efeito, vos diz que Deus deve possuir um grau supremo, em grau supremo essas perfeições. Porquanto, se uma lhe faltasse, ou não fosse infinita, já ele não seria superior a tudo, não seria, por conseguinte, Deus. Para estar acima de todas as coisas, Deus tem que se achar isento de qualquer vicissitude e de qualquer das imperfeições que a imaginação possa conceber. Então nós estamos, vamos dizer assim, no contexto limite de tudo aquilo que na realidade nossa de hoje nós podemos vincular à figura de um Deus criador de tudo e de todos. Nesses atributos da divindade, nós vamos passando eles todos em revista, não são muitos, e nós nos prendemos àqueles da própria lista da pergunta do codificador. Deus é eterno. Se tivesse tido princípio, teria saído do nada, ou então também teria sido criado por um ser anterior. É assim que, de grau em grau, ou de degrau em degrau, remontamos ao infinito e à eternidade. Deus é eterno. É imutável. Se estivesse sujeito a mudanças, as leis que regem o universo, como que divinas, nenhuma estabilidade teriam. É imaterial. Quer dizer isto que a sua natureza difere de tudo o que chamamos matéria. Por isso, na pergunta aquela referida antes, numa outra videoaula, ficamos com a ideia. Qual era a resposta? O que existe no universo? Espírito, matéria, fluido cósmico universal e Deus, como algo à parte de tudo isto. Quer dizer que a sua natureza difere de tudo o que chamamos matéria. De outro modo, ele não seria imutável, porque estaria sujeito às transformações da matéria. É único. Se muitos deuses houvesse, não haveria unidade de vistas, nem unidade de poder na ordenação do universo. A ideia, portanto, que foi como que vivida na história do pensamento e das filosofias, a ideia de vários deuses, a ideia de deuses para diversas questões das questões humanas, e o valor do monoteísmo e, portanto, a visão de um Deus único, como nós estamos examinando, tão bem contemplado no início do livro. É onipotente, ele o é, porque é único. Se não dispusesse do soberano poder, algo haveria mais poderoso e tão poderoso quanto ele, que então não teria feito todas as coisas. As que não houvesse feito seriam obra de outro Deus. Portanto, é soberanamente justo e bom. A soberania providencial das leis divinas se revela assim nas mais pequeninas coisas como nas maiores, e essa sabedoria não permite se duvide nem da justiça, nem da bondade de Deus. Meus queridos amigos, nós vamos finalizando por agora esse nosso estudo e daremos prosseguimento assim que nos seja possível. Que Jesus, mais uma vez, esteja com todos vocês e que possamos estar examinando cada vez de mais perto as questões relevantes deste livro monumental que dá início
a era do Espírito para a nossa humanidade. Muito obrigado.